Se você pisar no Brasil e perder o seu celular, você nunca mais o verá. Essa é a frase que Henri, um francês aposentado, repetia há 8 longos anos, pois seus amigos nas redes sociais insistiam que o sorriso brasileiro era uma armadilha e que o país estava repleto de golpes. Camille, sua esposa, chegou a acreditar tanto que nem ousava sequer cogitar uma parada. Mas, numa noite, o destino os forçou a fazer uma conexão em São Paulo. Apenas uma noite. Eles pretendiam aguentar e fugir imediatamente de volta para a Europa. Contudo, minutos após desembarcarem, o silêncio organizado, a cortesia sem gritos e um sistema que acolhe as pessoas suavemente começaram a desmantelar suas antigas crenças. Quando o celular de Henri sumiu de fato, ele pensou que tudo estava acabado, até que ouviu a única frase que faria o homem que nunca chorava tremer por inteiro e saber que, às vezes, a verdade só precisa que tenhamos coragem de vê-la, com nossos próprios olhos. Após a frase que Henri proferira como uma maldição, tudo ficou em silêncio no quarto de hotel em Paris, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa, fazendo a casa prender a respiração. Camille olhou para o marido por um momento. Não era um olhar para discutir, mas para entender por que alguém que esteve com ela a vida inteira ainda permitia que as narrativas alheias ditassem o mundo em que viviam. Henri era um homem clássico francês. Amava a ordem, a razão e acreditava no que podia ser provado. Ele não era cruel, apenas não permitia que a vida fosse guiada pelas emoções. Havia se aposentado recentemente de seu trabalho no setor financeiro e suas mãos ainda tinham o hábito de checar horários, rotas e documentos, como se a vida fosse mais segura se tudo estivesse em um compartimento controlável. Seu charme residia na calma, na estabilidade e na responsabilidade que nunca abandonavam seus ombros. Camille era o extremo oposto. Ela percebia o mundo mais com o coração do que com equações. Trabalhou a vida toda com ensino de arte e acreditava que os humanos não eram apenas certos ou errados, mas tinham sentimentos que precisavam ser ouvidos. Depois que os filhos cresceram e deixaram a casa, o que Camille temia não era a velhice, mas o silêncio de um lar onde ninguém chamava seu nome pela manhã. Por isso, ela procurou um lugar para seu coração repousar. E ele acabou, por acaso, no Brasil. Tudo começou com uma série que sua filha deixara ligada no quarto. Era uma noite chuvosa em Paris, cinzenta como uma cor que não saía da lavagem. Camille passou pela TV, parou e viu uma personagem feminina em pé no meio do vento frio, dizendo uma frase curta, mas com um olhar que pedia uma segunda chance à vida. Camille não se apaixonou pelo Brasil imediatamente. Ela se apaixonou pela sensação de que as pessoas ainda tinham fogo. A partir daí, seu mundo começou a se expandir. Ela criava playlists de MPB para ouvir enquanto cozinhava. Inscreveu-se em aulas sérias de culinária regional, fazendo com que a casa cheirasse a temperos fortes por semanas. Convidava amigos para jantar comidas típicas brasileiras em casa e ria com a vitalidade de uma jovem de 30 anos. Ela não estava seguindo a moda, estava se curando do vazio da aposentadoria. E o Brasil era o espaço que a fazia sentir que o mundo ainda estava desperto. No início, Henri via tudo isso como um passatempo. Ele dizia com um tom de ironia: a Europa tem arte, tem história, por que voar para o outro lado do mundo? Mas ele nunca proibiu sua esposa em voz alta, pois via algo mais importante que a razão. Via Camille recuperar a cor no rosto, vê-la com histórias para contar, com um entusiasmo como se tivesse um novo amor, quando, na verdade, ela apenas havia se apaixonado mais pela própria vida. Assim, Henri finalmente concordou em viajar por ela, não por um país específico. Ele foi a São Paulo pela primeira vez com a postura cautelosa de quem carrega um mapa grosso, temendo se perder, ser enganado ou o caos da metrópole. E sim, ele estava cansado de verdade. O barulho das pessoas, o tráfego que corria como uma correnteza forte, as placas que não conseguia decifrar tudo isso não deixava espaço para seu cérebro descansar. Mas, nessa exaustão, ele via Camille rindo no meio da feira, vendo-a negociar preços em um inglês truncado e se alegrar como se tivesse vencido uma pequena guerra
vendo-a fotografar as luzes de neon à noite como se guardasse estrelas na bolsa. O amor de Henri não era de palavras doces, mas de ficar ao lado dela naquilo que ele não dominava, para que a pessoa que ele amava pudesse se sentir à vontade. Por isso, ele aceitou que a viagem ao Brasil se tornasse um ritual anual. Estranhamente, com o tempo, ele começou a se acostumar com o ritmo da cidade, a memorizar os restaurantes que Camille gostava, a cumprimentar o dono da pousada onde se hospedavam, com um sorriso que poucos viam nele. Mas quanto mais eles se apegavam a São Paulo, mais apertado ficava o círculo de conversas. Novos amigos da feira, o dono da pousada, as pessoas do café, todos falavam sobre o país vizinho, o Rio de Janeiro, com um tom mais de aviso do que de recomendação. Camille era boa em ouvir, ela absorvia aqueles comentários em silêncio. Henri, por sua vez, guardava-os na gaveta de sua desconfiança pré-existente. Isso lentamente se transformava em uma imagem mental inconsciente, como se alguém desenhasse um mapa em sua cabeça sem sequer perguntar ao dono da mente se ele queria aquele mapa desenhado daquele jeito. Camille não queria acreditar cegamente. Ela apenas temia errar em uma idade em que não queria mais perder tempo com coisas ruins. Já Henri temia mais ainda, temia que, se o mundo ficasse fora de controle, ele não conseguiria proteger quem amava. Para um homem como ele, o medo dito abertamente era muito vergonhoso. Então se transformava em frases duras como "não precisa ir", mas em uma noite, antes de uma nova viagem, Camille estava sentada dobrando roupas na beirada da cama. Ela olhou para o marido e disse baixinho, como se falasse mais para si mesma: "Não temos muito tempo, Henri. Não quero morrer sem ter vivido a vida que eu mesma escolhi, em vez de viver de acordo com o que os outros contam." Aquela frase não foi alta, mas atingiu o alvo. Henri não respondeu imediatamente. Ele olhou para as próprias mãos, as mãos que controlavam números a vida toda, e percebeu que havia algo no mundo que não podia controlar: a verdade de um lugar, se ele não fosse vê-la. Camille não queria provar que alguém estava errado. Ela queria provar que seu coração ainda podia escolher. E Henri, por sua vez, começou a sentir que talvez ser o homem mais forte não fosse fechar todas as portas por segurança, mas ter a coragem de abrir uma e se responsabilizar pelo que via com os próprios olhos. Naquela noite, os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Um silêncio que não os afastava, mas os fazia caminhar um em direção ao outro, lentamente, como duas pessoas que conviveram a vida toda e só agora percebiam que a próxima viagem poderia não ser apenas mudar de país, mas mudar a maneira de ver a humanidade para sempre. Na manhã seguinte, em Paris, Henri ainda não tinha esquecido a frase de Camille: "Não quero morrer sem ter vivido a vida que eu mesmo escolhi, em vez de viver de acordo com o que os outros contam." Era como um pequeno caco de vidro solto em seu coração, cutucando-o levemente onde quer que ele fosse, lembrando-o de que algo estava pendente. Mas um casamento longo tem seu jeito. Não se apresse em julgar nada imediatamente. Apenas deixa que o pensamento se infiltre lentamente, como um chá quente que precisa de tempo para revelar seu verdadeiro sabor. Algumas semanas depois, eles voltaram a São Paulo, como de costume. A mesma cidade, o mesmo cheiro, as mesmas luzes, mas desta vez, Camille era como alguém caminhando com uma nova pergunta em sua mente. Ela não olhava apenas para a diversão. Ela olhava para o quanto as vozes que ouvira por tanto tempo eram verdadeiras, especialmente aquelas sobre o Rio de Janeiro. Tudo começou em uma pequena barraca de frutas perto da feira. O vendedor, com quem Camille já estava mais familiarizada, ofereceu-lhe uma laranja e disse, como se falasse sobre o tempo: "Se forem seguir para o Nordeste, não vão não. É perigoso." Ele falou com uma expressão de boa vontade, não de desprezo, mas essa boa vontade tornava a fala mais séria. Camille riu secamente e perguntou de volta: "O senhor já foi?" O homem balançou a cabeça negativamente. "Não, mas meus amigos contaram." E continuou a narrar cenas como se estivesse lá. O táxi que deu a volta, o hotel que cobrou a mais, a loja
que fingiu ser amigável e depois pressionou por uma venda. Essas histórias não tinham provas, mas tinham emoção, e a emoção é o que faz as pessoas acreditarem. À noite, na pousada, o dono, com quem conversavam há anos, disse algo semelhante. O rio é divertido, mas precisam ter muito cuidado. Muitos estrangeiros vão e são enganados. E acrescentou apressadamente, eu digo porque me preocupo. A palavra preocupação fez Camille não ousar discordar. Ela sentiu como se estivesse ouvindo, embora uma hesitação começasse a surgir em seu íntimo. Se todos dizem a mesma coisa, não seria coincidência demais? Ou seria porque todos estavam emprestando medos uns dos outros, como frases prontas? Henri ouvia em silêncio. Ele era do tipo que, ao ouvir a palavra enganado, disparava um alarme interno. Para ele, ser enganado não era apenas perder dinheiro, era perder dignidade, era perder a capacidade de proteger a família. Ele não falava muito, mas começava a traçar mentalmente uma escada de lógica de segurança. Se tudo está bem em São Paulo, fiquem em São Paulo. Se querem ir para outra região, escolham um lugar que digam ser mais seguro. E assim, o Rio de Janeiro foi colocado na caixa do desnecessário sem que ninguém perguntasse. Camille tentava dizer a si mesma que eles não sabiam a verdade, mas o medo tem uma habilidade especial. Faz-nos aceitar o que não foi provado só porque precisamos da sensação de controle. Quanto mais velhos ficamos, mais forte é a vontade de controlar, pois o tempo para corrigir erros diminui. Certa noite, sentados em um café silencioso em Pinheiros, Camille notou 2 turistas rindo com um funcionário de uma loja. Um deles usava uma camiseta com a palavra Rio. Ela olhou mais tempo do que o normal e perguntou a si mesma: se aquele lugar fosse realmente ruim, as pessoas usariam o nome da cidade com tanto orgulho? Ela não disse nada, pois em sua pequena casa conjugal havia assuntos que, se ditos na hora errada, se tornavam uma briga imediata. Camille não queria discutir, ela só queria a verdade. O que tornava a situação mais pesada era que o círculo de conversas estava se tornando um julgamento. Na feira, alguém dizia: carioca adora levar vantagem. No café, alguém dizia: carioca não é sincero. No trem, um turista dizia: se for, prepare-se para ser passado para trás. Todas as falas eram muito parecidas, a ponto de Camille começar a duvidar. Estariam eles realmente falando do mesmo país ou apenas da imagem do Rio que lhes fora transmitida por tanto tempo? Henri também notou a semelhança, mas sua interpretação era diferente. Ele não duvidava que fossem boatos. Ele duvidava. Por que arriscar? Ele olhou para Camille e disse: nós estamos bem aqui. Por que testar algo que pode estragar a viagem? O tom dele não era de confronto, mas havia medo escondido. Medo de que, se algo ruim acontecesse, Camille perdesse a felicidade que acabara de encontrar. Camille sentiu seu coração amolecer ao ouvir isso. Ela sabia que Henri a amava, mas um amor protetor demais, às vezes, era como uma gaiola feita de carinho. Ela não queria fazer o marido se sentir coagido, então guardou as perguntas e começou a fazer pequenas coisas. Pesquisou sobre o Rio de Janeiro, assistiu a vídeos de passeios pela cidade, ouviu o som das pessoas, a língua, as risadas e descobriu que não era tão assustador quanto imaginara. Em um templo em São Paulo, Camille viu uma placa escrita: não julgue as pessoas pelas palavras dos outros. Ela sentiu como se a placa fosse dirigida especificamente a ela. Saiu para fora, respirou o ar e decidiu que não deixaria sua vida resumir-se aos países que os outros lhe permitiam visitar. Mas a decisão de Camille não era um rompimento abrupto. Ela sabia que precisava de uma razão que Henri aceitasse, pois ele não temia viajar. Ele temia a incerteza. Por isso, ela começou a pensar como alguém que ama. Para fazê-lo ver a verdade, ele precisava se sentir seguro o suficiente para abrir o coração. E então o destino pareceu entender, pois o próximo voo de conexão tinha uma escala inevitável no Rio de Janeiro. Uma noite exatamente como antes. Era como se o mundo estivesse lhe oferecendo uma pequena chance, uma chance de provar que o mais assustador às vezes não é um país novo, mas passar a vida inteira vivendo com medos antigos.
Camille ainda não sabia que aquela única noite faria um homem como Henry tremer por inteiro, não por perigo, mas pela bondade que ele nunca esperou encontrar em um lugar que ele havia julgado ser indigno de confiança, nem um pouco. Naquele dia em São Paulo, o tempo estava quente como um final de tarde de verão, um calor que não queimava, mas fazia as pessoas andarem mais rápido sem perceber. Camille e Henry saíram do metrô com um mapa na mão, determinados a encontrar uma ruela com lojas de incensos e um café antigo, escondidos. Ela queria lembrancinhas para a filha e Henry queria um caminho seguro. Ele caminhava à frente, seguindo o hábito, mas quanto mais andavam, mais confusa a rua ficava, como se a cidade estivesse jogando um jogo com os estrangeiros. Camille olhou para uma placa novamente. Os caracteres em português pareciam bonitos, mas não a ajudavam a saber se deveria virar à direita ou à esquerda. Henry pegou o celular, abriu o mapa e seu rosto endureceu imediatamente. O sinal fraco parecia o coração de quem não quer admitir que está perdido de verdade. Impossível, murmurou para si mesmo, como se perder fosse um erro que jamais deveria acontecer com alguém que planejou a vida com tanta precisão. Camille viu e não riu. Ela apenas sentiu ternura, pois sabia que por trás da calma de Henry havia uma ansiedade profunda. Se ele perdesse a esposa, ele perderia a autoconfiança no papel de guardião que sempre assumira. Eles tentaram perguntar a um funcionário de uma loja próxima, mas o barulho ao redor era muito alto. As indicações feitas com as mãos em direções opostas só pioraram a confusão. O suor começou a brotar na testa de Henry. Ele não temia as pessoas, ele temia a incerteza. Camille estava prestes a sugerir voltar à estação e recomeçar do zero, quando uma voz feminina soou ao lado deles, em um inglês claro, mas não rígido, não como alguém querendo se exibir. Era como a voz de alguém que os via como seres humanos primeiro. "Excuse me, are you looking for something?" Camille virou-se e viu uma jovem, na casa dos 20 e poucos anos, carregando uma sacola de tecido simples, vestindo roupas claras, sem chamar a atenção, mas com olhos estranhamente serenos. Ela estava a uma distância adequada, nem perto demais para se sentir invadida, nem longe demais como se estivesse sendo ignorada. Ela estava na distância onde as palavras ajuda e respeito ao espaço podiam coexistir. Camille explicou apressadamente o destino. A jovem assentiu levemente e olhou para o mapa no celular de Henry. Ela não pegou o telefone para segurar, apenas apontou com a ponta do dedo de forma educada, como se temesse fazer o objeto importante da outra pessoa tremer. "É por aqui sim. Mas se seguir só o mapa, vocês vão se perder fácil, porque a viela está escondida." Em seguida, pegou um pequeno bloco de anotações, rasgou um pedaço de papel, desenhou símbolos simples, uma escada, uma faixa de pedestres e o canto do prédio e escreveu "Turn left after the bakery" com uma letra organizada, como alguém que vive a vida com propósito. Henry olhou o desenho em silêncio, como se estivesse avaliando a sinceridade nos detalhes. Ela se deu ao trabalho de desenhar para ele pensar, mas ainda não disse nada, pois pessoas como Henry raramente aceitam a gentileza de imediato. Ele temia que aceitar fosse abrir uma brecha para ser enganado. "Muito obrigada, moça. Você é muito gentil", disse Camille em inglês, mas seu coração falava mais rápido. A jovem riu levemente e disse uma frase que Camille reconheceu imediatamente, mesmo sem saber todo o significado. "De nada, meu bem." Ela fez um pequeno gesto com as mãos juntas, não um ritual grandioso, mas uma cortesia suave como algodão. Camille estacou por 1 segundo, pois aquele gesto não parecia um serviço nem uma venda, parecia uma homenagem que não precisava de palco para ser válida. Henry perguntou direto: "Você é brasileira?" Ele falava com a seriedade de quem revisa documentos. A jovem sorriu. "Não, eu sou tailandesa. Estou viajando com uma amiga, mas ela está numa loja de cosméticos por ali." Ela apontou para longe e acrescentou: "Me desculpem, meu inglês pode não ser perfeito, embora fosse mais claro do que o de muitas pessoas que Camille conhecera." Foi essa palavra "desculpe" que fez Camille sentir como se algo em seu peito tivesse mudado de lugar. Ela pensou:
A pessoa que nos ajuda e ainda pede desculpas, isso é uma lógica de cortesia que não espera a recompensa. Antes de se afastar, a jovem perguntou mais uma coisa. Se estiverem andando e não acharem, posso mandar uma mensagem? E apontou para o Line no celular de Henri. Ela não pediu nada em troca, não pediu fotos, não parecia orgulhosa. Ela apenas preparou um caminho de volta caso estranhos se perdessem novamente. Camille aceitou o papel como se estivesse recebendo algo maior que uma indicação para um café. Ela o aceitou como uma pequena prova de que a verdade poderia ser diferente do que ouviram o ano todo. Quando a jovem desapareceu na multidão, Camille ainda olhava para suas costas. Henri murmurou como se falasse consigo mesmo. Ela foi educada demais para ser encenação. Ele não pretendia elogiá-la, mas a palavra saiu de forma espontânea, pois seu cérebro estava em conflito com uma realidade que não se encaixava nos velhos arquivos que guardava. Naquela noite, no quarto, Camille colocou o papel desenhado pela jovem sobre a mesa de cabeceira. Ela não o guardou com medo de perdê-lo, mas o deixou ali como uma pergunta clara. Henri, se uma tailandesa nos ajudou assim, sem querer nada em troca, o que foi tudo aquilo que ouvimos? Henri suspirou. Ele não gostava de perguntas sem números. Uma pessoa não é o país inteiro, ele respondeu com a mesma lógica de antes. Mas sua voz não estava tão dura. Parecia que a muralha tinha pequenas rachaduras. Camille não discutiu, ela apenas se sentou ao lado dele e disse devagar: Eu não estou dizendo que o Brasil é bom ou mau. Estou apenas sentindo que talvez estejamos julgando pelo som mais alto e não pelo que é mais verdadeiro. Henri ficou em silêncio por um longo tempo. Um silêncio de quem está lutando consigo mesmo, pois se admitisse que poderiam estar errados, teria que admitir também que protegeu a esposa mais com o medo do que com a verdade. Camille olhou pela janela. As luzes de São Paulo ainda brilhavam, mas em sua mente havia uma nova imagem, a da jovem tailandesa que sussurrara de nada e se afastara sem deixar condições. E naquele instante, Camille soube que a noite que teriam que passar no Rio de Janeiro em breve não seria mais uma necessidade de conexão, seria um teste para o coração. Se eles escolheriam acreditar em boatos ou em seus próprios olhos. Aquele voo de conexão parecia um destino selado, dobrado em um envelope. São Paulo e Paris, mas com uma noite obrigatória no Rio. Apenas uma noite, apenas uma parada e seguimos. Henri insistiu, como se estivesse dando uma ordem ao mundo. Camille não discordou. Ela sabia que forçar demais faria a porta se fechar, mas em seu coração a porta estava se abrindo silenciosamente. No avião, Henri estava sentado ereto, como sempre, as mãos sobre o passaporte e os documentos da reserva. Ele lia cada linha repetidamente, tanto que Camille quase acreditava que ele lia para acalmar seu próprio coração. Não pense muito, disse ele a ela, mas a verdade é que ele dizia isso a si mesmo. A palavra Rio, em sua mente, ainda estava ligada às vozes dos outros, e aquelas vozes não lhe davam garantia de que tudo ficaria bem. As luzes da cabine diminuíram e o avião começou a descer. O capitão anunciou claramente o nome do aeroporto internacional do Galeão. Henri levantou a cabeça minimamente, como se estivesse admitindo que haviam chegado de fato. Já Camille, seu coração batia como o de alguém que não está animado pela diversão, mas porque a verdade estava prestes a responder às suas perguntas. Quando a porta do avião se abriu, um ar fresco e limpo entrou. Um ar sem o cheiro opressivo, sem a tensão que as pessoas com medo de serem exploradas parecem sempre carregar. Os passageiros se levantaram em filas silenciosas. Não havia empurrões nem reclamações altas. Todos seguiam as sinalizações no chão como se fosse uma língua franca que não precisava de tradução. Henri olhou para a esquerda e para a direita e murmurou: Estranho, muita gente, mas não é caótico. Ainda não haviam chegado à primeira alfândega quando Camille viu placas de boas-vindas em vários idiomas, iluminadas de forma clara, sem sobrecarregar, sem poluição visual.
Os funcionários do aeroporto estavam em seus postos, não gritavam para chamar atenção, nem apressavam as pessoas com impaciência, mas apontavam com gentileza, com sorrisos que não pressionavam, como se dissessem: "Você não precisa ter pressa, estamos aqui." Camille segurou levemente o braço do marido. Ela não disse, viu? Ela apenas o deixou sentir por si mesmo. O que realmente fez Henri parar foi a ordem no fluxo das pessoas. Não era um silêncio frio, mas um silêncio resultante do respeito mútuo pelo espaço de cada um. Ninguém queria incomodar o outro. Era isso que os brasileiros chamavam de respeito, ou talvez cordialidade, jeitinho bem intencionado. Mesmo sem conhecer a palavra exata, ele sentia a atmosfera. Na imigração, as filas eram claras. Os oficiais falavam inglês bem o suficiente para tranquilizar os estrangeiros. Seus olhares não eram de suspeita, mas de quem está focado em fazer seu trabalho profissionalmente. Welcome to Brazil. A frase saiu com um tom suave, sem rigidez, sem entusiasmo forçado, sem tentar vender nada. Henri recebeu o carimbo no passaporte e olhou para ele, como se estivesse verificando se aquilo era real. Camille pediu licença para ir ao banheiro. Enquanto caminhava, notou que o chão estava tão limpo que refletia a luz. O banheiro tinha um cheiro suave, não forte. Tudo estava organizado. Papel higiênico, sabonete, ponto de álcool em gel funcionava constantemente. Ela riu baixinho, pois a imagem que os outros haviam pintado para ela estava começando a parecer uma velha foto desbotada. Ao voltar, Henri estava lendo atentamente as placas dos ônibus para o centro, como se estivesse fazendo um dever de casa. Perguntou a uma funcionária qual transporte pegar para o bairro do hotel. A funcionária não se apressou em terminar de falar. Ela ouviu até ter certeza e explicou passo a passo, escrevendo o nome do ponto em um pequeno papel para ele. Entregou com as duas mãos e fez uma leve reverência. Obrigada. Camille sentiu que o obrigada em português tinha uma temperatura. Não era apenas uma palavra educada, mas uma confirmação. Eu vejo você. Henri aceitou o papel como se fosse a chave mestra. Ele não disse nada, mas Camille viu claramente seus ombros relaxarem um pouco, um sinal de quem começa a reduzir a vigilância sem admitir isso em voz alta. Antes de saírem para pegar o táxi, pararam em uma loja de conveniência no aeroporto para comprar água. Henri pegou os itens e pagou com a postura rígida de quem vigia preços para não ser explorado. O preço era claro. O funcionário deu o troco exato, sem falar muito, mas com um sorriso sutil, e disse: obrigado. Henri olhou para ele por mais tempo que o normal, como se procurasse o truque que lhe fora alertado, mas não o encontrou. Ao saírem para a área de transporte, o ar do Rio era mais quente que o de São Paulo, mas não abafado. Os carros se moviam ritmicamente, com organização. As pessoas chamavam táxis sem gritar ou brigar. Havia filas nos pontos de serviço, placas e um organizador com calma, não com autoridade. Não é nada como me disseram, murmurou Henri. Camille não respondeu imediatamente. Ela apenas sorriu, pois aquela palavra era importante. Ela veio dele. Um táxi os levou ao hotel. O motorista, um homem de meia idade, falava inglês com dificuldade, mas tentava. Ele abriu o mapa para confirmar a rota, como se temesse deixar os passageiros desconfortáveis, e disse devagar: ok, meu amigo, por aqui é mais rápido. Henri assentiu, como alguém que começa a confiar mais no sistema do que em si mesmo. No caminho, ele viu uma cidade iluminada, vibrante, mas não agressiva. Havia pessoas, carros, barulho, mas não era um barulho de alerta. Era o som de uma cidade que ainda respirava. No hotel, a recepcionista sorriu e disse: bem-vindos ao Brasil. Ele repetiu a frase naturalmente, sem parecer ter decorado um script. Camille notou que, mesmo no hotel não sendo luxuoso, tudo era feito para cuidar bem dos hóspedes. Henri preencheu a papelada e olhou para cima, dizendo: obrigado em inglês, mas seu tom estava muito mais suave. Naquela noite, saíram para comer algo perto do hotel. Um restaurante pequeno com um ventilador girando lentamente. O cheiro de feijoada e arroz pairava quente. O dono perguntou com um tom de consideração: pode vir forte ou tem que ser mais suave?
Camille respondeu um pouco mais suave e o dono riu junto, como se a vida não precisasse ser uma luta constante. Henri provou o primeiro bocado e ficou quieto. Ele não estava chocado com a pimenta, estava chocado porque era delicioso de forma honesta, verdadeira, sem precisar se gabar. De volta ao quarto, Henri sentou-se na beirada da cama, em silêncio por um longo tempo, como alguém aceitando que algo em sua cabeça estava desmoronando, mas era um desmoronamento de alívio, não de dor. Camille sentou-se ao lado dele, sem apressar, sem consolar demais, apenas disse baixinho: "Amanhã temos o voo, mas esta noite, pelo menos, nós vimos com nossos próprios olhos." Henri assentiu. Olhou novamente para as mãos que antes agarravam a certeza, e disse devagar, como quem abre uma janela para o vento entrar: "Talvez o mais perigoso não seja um país novo, mas as velhas crenças que nunca checamos." Camille fechou os olhos. Ela sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir, pois no dia seguinte ambos teriam que usar transporte público, teriam que conviver com o movimento da cidade e, às vezes, o destino escolhe um objeto pequeno, como um celular, para medir se as pessoas acreditarão em boatos ou nos seres humanos à sua frente. Naquela noite silenciosa no Rio, Henri não sabia que estava prestes a ouvir uma frase de um estranho que faria aquele homem de ferro chorar sem querer, não por ter sido enganado, mas por ter sido tratado com uma honra que ele nunca esperou de palavras como o Brasil. Na manhã seguinte, no Rio, o sol entrou suavemente, não de forma brutal, como Henri imaginara na noite anterior. O som da cidade começou a surgir em camadas. O rolar leve dos pneus, o som de pessoas conversando em frente a um café, os breves cumprimentos de uma vendedora a um cliente, sons que ele não entendia, mas que o faziam sentir que o mundo ainda podia ser gentil. Camille acordou primeiro. Ela ficou em frente à janela, olhando a rua. Pessoas de uniforme de trabalho andando rápido, mas sem se esbarrar. Um vendedor de carrinho parando para um pedestre atravessar. Sorrisos que não eram para a câmera, mas apenas para que mais um dia passasse bem. Ela se virou para Henri, que organizava documentos na mesa como sempre. Ele ainda era ele, mas a rigidez em seus ombros parecia ter se dissolvido um pouco. "Temos várias horas antes do voo", disse Camille suavemente. "Vamos dar uma volta só aqui perto." Henri hesitou por um momento antes de responder: "Podemos", mas com hora marcada. Ele ainda precisava de uma âncora para se sentir seguro. E Camille aceitou, pois ela não queria vencer. Ela queria que ele visse. Eles saíram do hotel, passando por uma barraca de café da manhã, com cheiro quente de mingau de milho e gengibre. O vendedor erguia as mãos em saudação a todos os clientes, como se fossem parentes, não transeuntes. Henri observava aquilo como alguém aprendendo um novo idioma, o idioma da cortesia que não precisava de palavras. Camille sugeriu parar em um pequeno café perto do hotel. O funcionário sorriu e perguntou: "Quente ou com leite?" Camille respondeu: "Com pouco leite." Henri pediu logo depois, de forma curta: "Americano." O funcionário assentiu, como se aceitasse tanto o pedido quanto a própria pessoa dele. Enquanto esperava o café, Henri pegou o celular para checar a hora, o mapa, tudo para garantir que o mundo não escapasse de seu controle. Ele fazia isso sempre. Mas quando o café chegou, ele pousou o celular no balcão por um breve momento em que seu coração se permitiu confiar que ali nada aconteceria. Eles tomaram o café e caminharam um pouco mais, sob a sombra das árvores na calçada. As folhas balançavam levemente, como se a cidade estivesse respirando. Henri começou a falar um pouco mais. "Não é tão caótico quanto eu pensava." Camille apenas assentiu sem dizer "eu te disse", pois sabia que, se fosse verdade, a conclusão chegaria a ele sozinha. E então, tudo parou com uma única frase vinda da boca de Henri, em um tom baixo e curto: "Meu celular sumiu." Camille virou-se bruscamente. Viu o rosto do marido ficar pálido instantaneamente, como se a confiança estivesse escoando em um segundo. As mãos de Henri tateavam os bolsos repetidamente, vasculhando todos os compartimentos como se procurasse provas em uma cena de crime. Ele tentava lembrar onde o havia deixado, se o estava segurando,
mas quanto mais pensava, mais confuso ficava, pois o medo fazia seu cérebro girar em círculos. Não se desespere, disse Camille, segurando seu braço. Vamos voltar ao café primeiro. Henri assentiu rápido demais, como se aceitasse a ordem apenas para ter uma direção. Ele caminhou mais rápido, mas não correu. Ele temia parecer descontrolado, e esse era o ponto de dor de Henri. Ele não temia perder coisas, temia perder a imagem de que controlava a vida. Ao chegarem ao café, a mesma funcionária olhou para eles e pareceu entender na hora o que havia acontecido. Ela não perguntou alto, não fez alarde. Ela disse baixinho: "Perdeu, querido? Por favor, entrem lá dentro, eu ajudo a procurar." Ela foi perguntar a outro funcionário e voltou com a frase que Camille memorizaria claramente. Acabou de acontecer, um cliente brasileiro pegou. Ele o deixou no balcão de achados, mas ele já saiu. Ele disse que ia levá-lo ao setor de achados e perdidos da estação mais próxima. A menção disso fez Henri parar. Levá-lo? Sua voz era de quem pergunta se o mundo tem de fato essa lógica. A funcionária assentiu. Sim, a maioria dos brasileiros faz isso. Eu ligo para confirmar agora. Ela pegou o telefone do café e fez uma ligação rápida em português. Depois se virou e explicou em inglês claro. Ele está a caminho da estação. Em uns 15 minutos, seu celular estará lá no balcão de avisos. A frase, em uns 15 minutos, silenciou Henri, pois era a linguagem do sistema. Havia tempo, havia um local, havia passos como se o mundo não o tivesse deixado perdido em um medo vago. Eles sentaram para esperar. Henri não bebeu água, não disse nada, olhava para o chão, como se estivesse lutando contra a velha crença de que perder algo no exterior era o fim. Camille olhou para o marido e entendeu. Não era apenas o celular, eram fotos de família, documentos, aplicativos bancários, toda a sua segurança estava naquele pequeno aparelho. E o medo de Henri não era dos brasileiros, mas de ter acreditado errado a vida toda e ter que aceitar que havia julgado pessoas que não conhecia. Quando o tempo se esgotou, a funcionária os instruiu a pegar um transporte para a estação, conforme informado. Henri caminhou como quem segura uma esperança na mão, mas sem ousar apertar, com medo de que ela se quebrasse. No balcão de achados e perdidos, um homem de meia idade sorriu levemente. Bom dia. E mudou para o inglês. Você perdeu seu celular, correto? Preciso de alguns detalhes. Ele falava com uma voz que não fazia a pessoa culpada se sentir excessivamente errada. Ele o fez preencher um formulário curto e perguntou o modelo e a cor da tela, como se seguisse um procedimento natural. Em menos de 5 minutos, um homem entrou com um celular na mão. Ele usava roupa simples, com um ar um pouco cansado, como alguém que acabara de sair do trabalho, mas entrou e fez algo que fez Henri parar de respirar. Ele estendeu o celular com as 2 mãos, fez uma leve reverência e disse em inglês com sotaque brasileiro: "Com licença, eu encontrei, fiquei preocupado que você ficasse ansioso." Henri pegou o celular como se tivesse recuperado o mundo inteiro. Ele ligou rápido, checou as fotos de família, os aplicativos bancários, tudo estava lá. Olhou para cima para agradecer, mas a palavra ficou presa na garganta. O brasileiro continuou como se temesse que Henri pensasse que ele esperava uma recompensa. Não foi nada. É seu. E então virou-se e fez uma reverência para um funcionário como se fosse um detalhe insignificante e fez menção de sair. Henri deu um passo rápido para segui-lo. "Espere, posso te dar uma recompensa?" Ele falou rápido, como se precisasse compensar um sentimento de culpa que não sabia onde depositar. O brasileiro balançou a cabeça quase imediatamente. "Não, obrigado." E disse devagar, claramente, uma frase que fez a sala silenciar sem que ninguém precisasse ordenar. "Se um dia eu perder algo, eu também gostaria que alguém me ajudasse, como eu ajudei você." Aquela frase foi como um martelo batendo na muralha em seu peito, não para quebrá-la com dor, mas para abrir uma fresta para a luz entrar. As lágrimas vieram antes que ele pudesse enxugá-las. Ele ficou parado, rígido, como alguém sofrendo uma reação alérgica, mas, na verdade, ele estava vencendo seu medo pela primeira vez em anos. Camille ficou ao lado dele, com os olhos marejados. Ela não chorava porque o celular voltou,
mas porque viu o homem que amava aceitar que a bondade não precisa ser barulhenta e que a segurança não precisa vir do controle de tudo. Às vezes, ela vem do fato de a sociedade se esforçar para não ferir ninguém. Henri tentou dizer: obrigado, muito obrigado, mas sua voz tremia. O brasileiro sorriu levemente e fez outra reverência. Fico feliz em ajudar. Tenha uma boa viagem. Ao saírem da estação, Henri não falou por um longo tempo. Olhava para o celular na mão como se não fosse um aparelho, mas uma lição. Camille não apressou nenhuma conclusão. Ela sabia que a lição mais profunda falaria por si no momento mais silencioso. E então Henri falou baixinho, como uma confissão a si mesmo. Eu costumava pensar que ser educado era uma performance, mas hoje parece que eles fazem isso porque é genuíno no coração. Camille apertou sua mão com força. Ela sabia que apenas uma noite no Rio não poderia ser explicada com 1000 frases. Ela fez um homem começar a confiar em outro ser humano novamente. E quando as pessoas começam a confiar nos outros, elas começam a confiar mais, na verdade, do que em boatos. Mas a história não havia acabado, pois ao voltarem para a França, Henri e Camille teriam que enfrentar as mesmas vozes de seus amigos. E desta vez, eles não ficariam em silêncio. Quando o avião tocou o solo francês, Henri pensou que tudo seria guardado como um recibo na carteira. Uma experiência surpreendente de uma noite e a vida voltaria ao normal. Mas o mundo não funciona assim. O que mudou de verdade não estava no aeroporto nem nas ruas do Rio. Estava no olhar de Henri, um olhar que se recusava a aceitar mais narrativas simplistas. Ao voltarem para casa, antes mesmo de desembalar as malas, os amigos ligaram para marcar o encontro habitual pós-viagem. Me contem como foi São Paulo e o Rio. As mensagens no chat tinham o entusiasmo e a familiaridade de um diálogo repetido todos os anos. Henri leu as mensagens e ficou em silêncio. Não queria contar, pois contar significava admitir que estivera errado. E um homem como Henri estava mais acostumado a vencer do que a admitir. Naquela noite, a mesa de jantar estava cheia do aroma de vinho e risadas. Os amigos perguntaram sobre a Feira Paulista, sobre as séries, sobre as lembrancinhas. Camille respondeu com a mesma vivacidade de sempre. Mas quando alguém perguntou, em tom de brincadeira: e o Rio, como foi? Assustador? O taxista te passou para trás? Todas as vozes na mesa pareceram parar por meio segundo, não porque a pergunta fosse agressiva, mas porque era a moldura de crença que todos conheciam. Camille olhou para Henri. Ela sabia que, se ele falasse, falaria a partir do que viu, não do que gostaria que fosse verdade. E era isso. Se ele parasse de falar, teria mais peso do que 10 rodadas de discussão. Henri pousou sua taça de vinho lentamente e falou com uma voz baixa, mas que silenciou a mesa. Não foi nada como vocês pensam. Alguns riram baixinho, pensando que ele estava sendo cool ou querendo manter as aparências. Henri, você nunca gostou da América Latina. Por que defender o Brasil agora? Um amigo provocou. Henri não sorriu. Ele olhou para todos, um por um, como se estivesse mudando seu papel de ouvinte de boatos para testemunha no Tribunal da Verdade. Eu perdi meu celular no Rio. Ele disse apenas isso. A mesa silenciou imediatamente, pois todos sabiam que o celular era a vida de Henri. Eu pensei que estava acabado. Fotos de família, documentos, aplicativos bancários, tudo estava lá. Ele respirou fundo. Mas um brasileiro o encontrou. Ele o levou ao balcão de achados e recusou o dinheiro como agradecimento. Você teve sorte. Alguém tentou minimizar, voltando tudo a ser um acaso. Henri balançou a cabeça. Não foi só sorte. Ele começou a narrar os detalhes, não para drama, mas para clarear a imagem. A funcionária do café que não foi inconveniente, o oficial que pediu informações em tom calmo, o homem que entregou o celular com as 2 mãos e a frase que o fez chorar. Camila viu uma amiga franzir a testa. Ela conhecia bem aquela expressão, a de quem encontra informações que não se encaixam em crenças antigas e tenta encontrar outra explicação para salvar o próprio ego. E o que ele disse? Perguntou à amiga, baixinho. Henri respondeu devagar, como se ainda sentisse a frase em seu peito.
Ele disse: se um dia eu perder algo, eu também gostaria que alguém me ajudasse como eu ajudei você. Henri fez uma pausa, depois continuou. Ele não disse isso de forma bonita para me emocionar. Ele disse como se fosse a coisa mais normal a se fazer. A mesa começou a suspirar. Alguns olharam uns para os outros, outros desviaram o olhar, pois se o que Henri dizia era verdade, isso significava que eles haviam julgado um país inteiro com base em narrativas sem provas. Camille complementou, com uma voz suave, mas firme: eu não estou dizendo que o Brasil é perfeito, mas estou dizendo que a gentileza que pensávamos que precisava ser barulhenta também existe em silêncio. E às vezes esse silêncio é mais profundo. Uma amiga, a que mais havia alertado Camille sobre não ir ao Rio, ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer algo que fez Camille saber que algo estava quebrando. Então, talvez eu tenha acreditado demais nas histórias. Henri olhou para ela e assentiu. Eu também, ele disse. Curto, mas era uma confissão pública de que estivera errado. E essa admissão não o diminuiu, a tornou mais humana. Naquela noite, após se despedirem, Camille voltou para casa e abriu o celular. Ela não pretendia fazer disso um grande evento, mas seu coração não aceitava que aquilo ficasse em silêncio, pois ela sabia que boatos se tornam grandes porque a verdade é silenciosa demais. Ela começou a escrever um post nas redes sociais, como se fosse uma carta para a versão dela mesma de ontem. Eu costumava acreditar que o Brasil era um lugar para se ter cautela, porque eu ouvia isso. Julgamos com os ouvidos dos outros, sem checar. Mas apenas uma noite no Rio me ensinou que a cortesia não significa distância e o silêncio não significa frieza. Às vezes, é respeito e consideração, é não incomodar o outro. Ela continuou, focando mais nas frases do que nos eventos, pois uma única frase pode realmente mudar a mente de alguém. Ela terminou com a pergunta que ela mesma havia respondido errado. Você confia em boatos ou confia no que vê com seus próprios olhos? O post não explodiu imediatamente, mas se espalhou lentamente, como água que penetra na madeira. Houve likes, compartilhamentos, comentários de vários países. Eu também tive uma experiência assim no Brasil. Eu era preconceituoso, mas quando fui, me senti mal. O que fez o coração de Camille acelerar foi um comentário de um amigo da mesa de jantar. Eu já reservei as passagens para o Rio, só queria checar por mim mesmo. Henri leu aquilo e soltou uma risada. A primeira, leve e solta não de escárnio, mas como alguém que vê o mundo se expandir um pouco mais. Ele se virou para Camille e disse: sabe, antes eu pensava que mudar de ideia era perder, mas agora eu sei que mudar de ideia é crescer. Camille sorriu. Ela sabia que a lição dessa viagem não era sobre qual país era melhor, Brasil ou França, mas era uma lição que transcendia países. A lição de não deixar a voz dos outros ser o seu olho. E naquela noite, Henri disse uma frase que fez Camille ficar em silêncio, pois não era sobre planejar uma viagem, mas sobre planejar a vida. Na próxima vez, vamos tirar fotos de propósito. Não apenas uma parada. Vamos para aprender como aquela cordialidade silenciosa cria segurança para uma cidade inteira. Camille apertou sua mão com força. Ela sabia que a história estava indo para o próximo capítulo, aquele em que voltariam ao Brasil com outras pessoas. E desta vez, não seria um teste de algo perdido, mas um teste do coração que se abriu de verdade. 3 meses após aquela noite na França, Henri e Camille estavam de pé no Rio de Janeiro novamente. Mas desta vez não era uma parada relutante de uma noite para fugir, como se estivessem cumprindo uma missão de provar suas crenças. Desta vez, eles vieram como quem aceita uma derrota elegante. A derrota para os próprios boatos e a vitória para a verdade vista com os olhos. Eles não estavam sozinhos. Desta vez, havia um outro casal com eles, amigos daquela mesa de jantar, o casal que havia dito que o Rio era perigoso e agora queria conferir. No avião, o amigo ainda tentava parecer relaxado, mas Camille notou suas mãos apertando o braço do assento como quem negocia com o medo em sua cabeça. Assim que o avião pousou, o ar quente e úmido os envolveu como um cobertor macio. O som da cidade começou a crescer, de fato. Barulho de carros, anúncios,
pessoas se chamando nas calçadas. Mas o que surpreendeu Henri foi que o barulho não era agressivo, era o som da vida avançando, diferente do caos perigoso que ele imaginara. Eles escolheram se hospedar em uma área mais movimentada, de propósito, para deixar a cidade testar a coragem deles, em vez de seus corações escolherem a rota de fuga. Na primeira noite, Camille convidou todos para caminhar pelo mercado noturno. Henri não recusou, mas disse a mesma frase de antes, como alguém que ainda precisa de um ponto de apoio. Não se afastem muito do caminho. Camille assentiu. Ela sabia que abrir o coração não era pular em águas profundas de repente. Era colocar os pés aos poucos, até que o corpo aprendesse a não afundar. O mercado estava iluminado por luzes. Suor misturado com cheiro de comida criava uma atmosfera única. O som das vendedoras competindo com a música das lojas vizinhas. O amigo de Henri começou a ficar tenso. Tem gente demais. Henri olhou para ele e disse baixinho: eu pensava o mesmo. Mas olhe direito. Ele apontou para a direção em que andavam. As pessoas se espremiam, mas ainda desviavam de uma criança, ainda sorriam umas para as outras. E então o teste real chegou sem aviso antes de entrar em um restaurante de comida de rua. Aquele amigo de Henri enfiou a mão no bolso e seu rosto ficou pálido como o de Henri no passado. A carteira não está aqui. Aquela frase fez Camille sentir como se o tempo estivesse se repetindo. Mas desta vez, quem estava no centro do evento não era a mesma pessoa. E quem tinha que decidir no que acreditar também não era mais Camille. O amigo começou a entrar em pânico, dizendo: eu avisei que aqui. Ele estava prestes a repetir a frase do boato, mas a voz de Henri o interrompeu, clara e mais firme do que nunca. Pare, respirem e depois façam um passo de cada vez. Camille olhou para Henri como se visse uma pessoa nova. Ele não estava apenas consolando de forma vaga, ele falava como um líder de equipe em uma emergência, mas com calor na voz. Vocês se lembram quando eu perdi meu celular? Tinha um sistema, tinha gente para ajudar. Ele se virou para a vendedora da barraca ao lado e perguntou em um inglês lento: com licença, perdemos uma bolsa. Vocês têm um lugar para contatar? A vendedora imediatamente pareceu preocupada. Ela não perguntou quanto dinheiro havia dentro, mas perguntou: onde vocês perderam? E apontou para um ponto de mototáxi ali perto. Os motoboys conhecem toda a área, eles podem ajudar a encontrar. Henri hesitou por um segundo, não por desconfiança, mas porque seu cérebro francês ainda estava acostumado a pensar que estranho significava risco. Então, ele tomou uma decisão crucial, uma decisão baseada no que via, não no que temia. Ele caminhou até o motoboy. O homem, na casa dos 40, ergueu o olhar. Ao entender, ele disse curto: posso ajudar. E começou a perguntar em etapas, como uma lista de verificação. Por onde vocês vieram? Em qual loja pararam? Como é a bolsa? Que cor? Tem algum cartão importante? O amigo de Henri falava rápido, em pânico, mas o motoboy levantou a mão levemente como pedindo calma. Calma, meu amigo, eu ajudo. Ele pegou o celular e fez várias ligações rápidas em português. Depois se virou e explicou em inglês compreensível. Alguém viu a bolsa cair perto daquela banca de suco ali na esquina. Guardaram para vocês. A frase guardaram para vocês fez o amigo de Henri silenciar, como se tivesse levado um tapa-leve da realidade. Ele olhou para Henri como quem pergunta: isso está mesmo acontecendo? Henri não disse: eu te avisei. Ele apenas assentiu e disse a frase que Camille sabia que seria o ponto de virada para alguém. Em alguns países, as pessoas não ajudam porque têm medo de se envolver em problemas delas. Mas aqui, eles ajudam porque têm medo que você sofra. Eles correram para a banca de sucos, guiados pelo motoboy. A dona, uma mulher de meia idade, pegou uma carteira debaixo do balcão e a entregou com as duas mãos, como se estivesse entregando um bem precioso de sua própria casa. É esta, não é? O amigo de Henri quase rasgou a bolsa para conferir. O dinheiro estava lá, os cartões estavam lá, tudo completo. Ele ficou parado, a boca trêmula. Obrigado, muito obrigado mesmo. A dona sorriu. Não foi nada, é de vocês.
E, meu jovem, se perder as coisas e ficar estressado, a viagem não fica divertida. A frase, a viagem não fica divertida, era simples, mas atingiu o homem francês em cheio, pois não era um ensinamento moral, era o pensamento brasileiro. Se uma pessoa sofre, a atmosfera de todos é estragada. Nós ajudamos para que todos possam respirar novamente. O amigo de Henri tentou entregar dinheiro, ela balançou a cabeça rápido, não, ajuda mútua. E virou-se para Henri dizendo, ajuda mútua. O amigo de Henri ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele disse com a voz baixa, como uma confissão, eu errei. Errei feio em acreditar que as pessoas aqui iriam aproveitar a situação. Naquela noite, Camille não levou ninguém para um bar barulhento. Ela levou todos a um pequeno templo perto de onde estavam hospedados, no rio. Não era apenas um lugar sagrado, era como um consultório para a alma. Ao atravessarem o portão do templo, o som da cidade pareceu desligar, restando apenas o som do vento, o tilintar suave dos sinos e o cheiro de incenso que não apressava ninguém. Henri sentou-se em um banco de madeira, observando a luz das velas balançar e disse a Camille, como se falasse consigo mesmo, eu entendi, a cortesia brasileira não é uma performance, é uma consideração séria. Tão séria que eles não querem que os outros sofram, mesmo que não nos conheçam. Camille olhou para ele sem lágrimas, mas com o coração apertado, como se uma frase tivesse fechado o ciclo de toda a história. Henri respirou fundo e continuou, lento e claro, como uma promessa. A partir de agora, não deixarei que boatos sejam meus olhos. Eu verei com os meus olhos e decidirei com o meu coração aberto. O amigo de Henri estava sentado em silêncio ao lado antes de dizer baixinho, eu também. Ele riu um pouco com a vergonha de quem se sente tolo. Que engraçado. Eu tinha medo do Brasil, sendo que o Brasil me ajudou. Camille sorriu. Ela sabia que a lição não era sobre qual país era melhor, mas sobre um ser humano vencendo o muro em sua própria cabeça. E essa era a vitória mais profunda. Naquela noite, voltando para o hotel, pelas ruas que ainda tinham som, luz e pessoas, na mente de Henri a cidade não parecia mais caótica. Tornou-se o som da verdade que venceu as palavras vazias. E ele sabia que aquela história precisava ser contada, não para glorificar um país, mas para lembrar a todo ser humano que a bondade não precisa ser provada com palavras. Ela se prova devolvendo a confiança àqueles que antes não acreditavam. Na manhã final no Rio, o sol entrou com suavidade, como se a cidade decidisse não roubar o foco do que havia acontecido no coração deles na noite anterior. Henri abriu a cortina, deixando a luz entrar. O hotel não era exageradamente luxuoso, mas era tão limpo como se alguém estivesse cuidando de cada canto sem precisar anunciar em voz alta. Camille ficou na janela observando a rua. Pessoas começando o dia, vendedores organizando suas mercadorias, o gari movendo a vassoura lentamente, os motoboys conversando baixinho. Tudo tinha seu ritmo, como se o rio não apressasse ninguém a vencer, mas apressasse a todos a seguir em frente juntos. O amigo de Henri ainda tinha um traço de cansaço nos olhos, mas o medo havia desaparecido em parte, como se ao recuperar a carteira não tivessem recuperado apenas bens materiais, mas também a crença de que ainda havia gente boa no mundo. Camille não ofereceu mais conselhos. Ela aprendeu que quando as pessoas veem por si mesmas, nossas palavras se tornam supérfluas. Hoje, eles decidiram caminhar lentamente pelo bairro antigo, sem pressa de check-ins ou fotos espetaculares, apenas querendo aproveitar o dia na cidade. Henri sugeriu visitar um templo grande antes de voltar e depois comprar as lembrancinhas para os filhos na França. Ele falava dos filhos com um tom mais suave que o habitual, como alguém que acaba de descobrir que o carinho não precisa ser forçado para se manifestar, mas a vida gosta de ensinar as últimas lições sem avisar o cronograma. Quando desceram do metrô, Henri pegou o celular para ver o mapa, mas a bateria morreu subitamente, provavelmente por ter sido muito usada na noite anterior. Ele franziu a testa automaticamente, procurando em outro bolso por um carregador portátil, não havia.
Ele olhou para Camille como alguém que se depara novamente com uma parede, mas desta vez a parede não era tão alta. Acho que nos perdemos de novo, né? Disse o amigo de Henri com um tom de piada, mas com um resquício de apreensão no olhar. Henri ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou e disse a frase que Camille não esperava ouvir tão cedo dele. Então, vamos perguntar a alguém. Ele se virou para um policial de segurança parado em frente a uma loja de conveniência. O homem sorriu e fez uma leve reverência antes mesmo que Henri pudesse falar. Bom dia. Henri falou em português claro, a única palavra que havia praticado. Bom dia. Essa única frase fez o olhar do policial iluminar-se imediatamente, como se uma pequena palavra tivesse aberto a porta para a intimidade. Henri perguntou o caminho em inglês. O policial ouviu atentamente e deu instruções detalhadas, desenhando no ar com as mãos, como se estivesse traçando um mapa no espaço. Vá em frente, vire à esquerda, ande uns 5 minutos. Se vira a lanchonete de macarrão, atravesse a rua, vocês encontrarão a entrada. Ele falou devagar para garantir a compreensão e acrescentou uma frase que fez Camille sorrir involuntariamente. Se não acharem, podem voltar e perguntar de novo. Não é só indicar e pronto, é se responsabilizar pela própria orientação. Isso era o que Camille começava a ver com clareza. A bondade brasileira não era um arrobo emocional, era um pequeno sistema embutido no coração das pessoas, um sistema que pensava que os outros não deveriam sofrer porque nós não gostaríamos de sofrer. Eles seguiram o caminho indicado, passando por vielas com cheiro de café da manhã, por casas de madeira antigas com plantas transbordando dos muros, pelo som de uma mãe chamando o filho para a escola. O caos não havia desaparecido, mas havia humanidade em cada fresta. De repente, o amigo de Henri tropeçou levemente, quase caindo. Um estudante brasileiro que caminhava à frente virou-se rápido. "O senhor está bem?" perguntou o garoto, em um português rápido, mas educado. Ele ajudou o amigo a se firmar. O amigo de Henri ficou chocado por um segundo, antes de sorrir timidamente. "Obrigado", ele disse em um português com um sotaque francês forte, o que fez o garoto rir um pouco, mas não com escárnio, e sim com carinho, e dizer "de nada", e correu para se juntar a seus amigos. Henri observou a cena e sentiu como se algo se dissolvesse em seu peito. Ele murmurou para Camille: "Eu costumava pensar que a ajuda tinha que vir de adultos, de pessoas com poder ou de alguém envolvido. Mas aqui até uma criança ajuda, e isso é o normal." Camille assentiu, pois ela crescera com um conceito de respeito, consideração. Ela disse baixinho: "É a consideração que impede que deixem alguém cair na sua frente e simplesmente passem reto." Eles continuaram até o templo. E o som da cidade foi gradualmente substituído pelo som do vento e dos sinos. Henri tirou os sapatos com mais cuidado do que nunca. Ele não o fez mais por medo de errar a etiqueta, mas porque começou a respeitar o significado por trás disso. Era diminuir a si mesmo para que o lugar e as outras pessoas se sentissem seguras. Camille viu Henri rezar, mesmo que de forma desajeitada, mas sincera. Naquele momento, ele se virou e disse a frase que parecia resumir sua vida: "Eu não odeio a América Latina, eu só tenho medo." Ele engoliu o resto do medo. Medo de não controlar nada, medo de ser enganado, medo de que, se algo acontecesse, ele não conseguiria proteger suas pessoas. Ele olhou para o chão e soltou uma risada curta e dolorida. "Eu transformei esse medo na crença de que este país não era confiável, quando, na verdade, eu só nunca dei a chance de provar o contrário." Camille não respondeu apressadamente. Ela sabia que algumas palavras precisam flutuar no ar para que o coração as aceite por si mesmo. Ela apenas apertou a mão de Henri com mais força e disse uma única frase: "Agora você viu." Ao saírem do templo, eles pararam em um restaurante simples, um lugar de família. A dona, uma senhora brasileira, sorriu amplamente. "O que vão querer, meus filhos?" Camille sentiu seu coração acalmar com a palavra filhos. Não era um doce para vender, mas uma cultura de fazer o estranho se sentir parte, não excluído. Henri pediu algo simples e observou a senhora arrumar os pratos com cuidado,
Mesmo sendo um lugar pequeno, os pratos eram limpos, a sopa estava na temperatura perfeita. Não havia ostentação nem propagandas sonoras, mas havia uma intenção palpável. Ao voltarem para o hotel, a caminho do aeroporto, o amigo de Henri virou-se e disse com a voz mais séria: "Eu acho que preciso voltar lá e pedir desculpas. Desculpas por ter generalizado." Eu costumava dizer que aquele país era assim, sendo que nunca vi com os próprios olhos. Henri balançou a cabeça. "Não precisamos pedir desculpas ao país. Precisamos pedir desculpas à verdade que nos recusamos a olhar." Camille ouviu aquilo e sentiu seu coração se encher. Ela sabia que a lição desta viagem não era sobre turismo, nem sobre qual país era melhor, mas sobre a régua da bondade que os humanos gostam de usar mal. Alguns acham que a gentileza precisa ser barulhenta, falante, abraçadora, óbvia, mas no Brasil, a gentileza era apontar o caminho e dizer: "Pode voltar a perguntar." Era ajudar alguém que tropeça e seguir em frente sem esperar um elogio. Era chamar um estranho de filho para que ele não se sentisse sozinho. E naquela noite, antes de irem para o aeroporto, Camille digitou uma mensagem curta no celular, como a última semente que queria plantar: "Não meçam a misericórdia pelo volume." Às vezes, a verdadeira misericórdia é silenciosa o suficiente para não envergonhar ninguém, mas profundo o suficiente para mudar a vida inteira de alguém. Henri leu e não disse nada. Ele apenas sorriu, o sorriso de alguém que não precisa mais vencer ninguém, pois venceu a coisa mais difícil. Ele venceu o homem que costumava ser guiado por boatos. E no coração de Camille, ela sabia que a história não havia terminado. Ao voltarem para a França, eles não apenas contariam, eles fariam algo para que outros vissem com os próprios olhos, como eles próprios haviam sido agraciados. Quando o avião tocou o solo francês, Henri esperava que tudo voltasse ao normal. O frio, as ruas silenciosas, a ordem metódica, mas o que não era normal era o seu coração. Ele caminhou pelo aeroporto de seu país com uma sensação estranha, como se tivesse acabado de voltar de um lugar que o ensinou a confiar nas pessoas novamente. Naquela noite, Camille abriu o celular e postou uma foto. Não era uma foto luxuosa, nem uma paisagem grandiosa, mas uma foto de uma pequena viela perto do templo com a luz suave da manhã no Rio. Ela escreveu sucintamente: "Costumávamos acreditar em boatos por 8 anos. A verdade levou apenas alguns dias para destruí-los. Ela não atacou quem falara mal, apenas contou o que os fizera mudar. A orientação responsável, os sorrisos que não pediam elogios e os sem problemas, que ajudavam um estranho sem calcular custos." Em poucas horas, os comentários vieram como uma inundação. Alguns confessaram preconceitos passados, outros pediam rotas, perguntando se poderiam levar suas mães. O amigo que antes zombara enviou uma mensagem silenciosa: "Desculpe, talvez eu tenha falado fácil demais." Henri leu e murmurou, como uma promessa a si mesmo: "A partir de agora, não deixarei que a voz dos outros seja os meus olhos." Ele se virou para o leitor, que agora imaginava a cena. "Se amanhã você tiver que escolher, você confia em boatos ou tem coragem de ir ver com os próprios olhos?"